Abraham Hicks. Estamos extremamente felizes por ter vocês aqui. É bom estar juntos para o propósito da cocriação, não concordam? Vocês sabem o que queremos? As coisas mudam, se desenvolvem eternamente. Vocês estão aproveitando a evolução do desejo de vocês? Vocês gostam desse sentimento de nova consciência? Um desejo vindo para suas consciências? Esse desejo por aventura e surpresa e de encanto de uma nova ideia? Sim? Se a nova ideia ou desejo inspira a vida em vocês, suspeitamos que vocês se reconectaram com o íntimo sábio de vocês. Mas se o novo desejo tortura vocês, contrariando-os, se quando vocês têm um desejo, ele não preenche vocês, fazendo-o desconfortáveis na sua não manifestação, então vocês ainda não estão se lembrando que vocês são a linha de ponta da criação e que vocês nunca criarão o que querem e que sempre haverá um desejo novo a ser realizado. Quando vocês perceberem que vocês são a linha de ponta da criação e que o novo desejo que nasce no íntimo de vocês é o que literalmente intima a vida a acontecer para vocês, então vocês não mais sentem frustração sobre o que ainda não foi manifestado. Ao contrário, vocês sentem apreciação pelo desejo, que é o presente da vida, que ainda se convoca através de você. Mas entendemos como, quando você não direcionou conscientemente o objeto da resistência em sua própria vibração, o novo desejo pode algumas vezes não ser bom, pois quando você realmente quer algo e não consegue, a vida em você encontra uma forma de trazer aquilo para você. Se você obteve algo que não é agradável, algo do qual você gostaria de se livrar e não consegue se livrar, entendemos como você pode estar fora de seu equilíbrio com a ideia do desejo, tanto que pode até começar a condenar esse desejo. Começa a dizer que o desejo é inapropriado, o que não condiz, já que o universo inteiro é baseado no efeito da atração, onde o desejo nasce e com a capacidade de convocação e que literalmente congrega a força de vida que nos mantém em movimento constante. Isso se torna muito mais confortável quando você se põe em sintonia com as leis do universo. E não funciona muito bem quando você pula de um despenhadeiro para desafiar a gravidade. E também não funciona tão bem quando você vai contra o fluxo da fonte. A isso chamamos resistência. Resistência é não ir com o fluxo de seu próprio bem-estar. Resistência é não ir com o fluxo de seu natural bem-estar. O bem-estar flui, e quando você está alinhado com ele, você se sente fantástico. E quando você não está alinhado com ele, você não se sente bem. Fúria é não ir com o fluxo do seu bem-estar interior. Frustração é você não ir com o fluxo do seu bem-estar interior. Medo é você não ir com o fluxo de seu bem-estar interior. Você diz: como eu posso me manter nessa condição, sabendo o que eu sei e observando o que eu observo, e não sentir essas emoções negativas? E dizemos: você tem que praticar. Você tem que decidir que você será o responsável pela forma como você vibra. Você estará a cargo de como você se sente. Você não será golpeado como uma rolha de cortiça num mar feroz. Você vai praticar sua vibração. Assim, você pode determinar como você vibra, como você flui, como você atrai. Através do tempo, conforme vocês vêm interagindo uns com os outros, conforme vocês vêm respondendo às circunstâncias que cercam vocês têm desenvolvido alguns padrões vibracionais. E muitos deles servem vocês. Muitos de seus padrões vibracionais são padrões vibracionais de expectativa positiva. Observamos aqueles de vocês que estão nesse ambiente planetário e percebemos quão magníficos vocês parecem. Seu padrão de vida é excelente.
Vocês esperam que a vida dê certo até determinado ponto. E o que estamos querendo é ajudar vocês a ter uma expectativa de vida que dê certo em relação a tudo. Queremos que vocês fiquem bem, usando seus pensamentos de forma deliberada, ajustando sua própria frequência. Que vocês decidam que sua vibração dominante está relacionada com os assuntos que são importantes para vocês. Queremos que vocês se sintam muito bem escolhendo a vibração dominante sob todas as condições que vocês mesmos têm. Essa é a chave que oferecemos a você, a vibração dominante, pois vocês todos têm usado a vibração dominante relacionada aos assuntos mais importantes, e algumas de suas vibrações dominantes têm servido a vocês. E algumas de suas vibrações dominantes não têm servido a vocês. Por exemplo, quando você pensa sobre o assunto dinheiro ou abundância financeira, você se sente aventuroso ou ávido e ilimitado? Ou você se sente preocupado, incerto e limitado? Você sabe. Alguns de vocês diriam, bom, eu sinto um pouco de tudo. E nós dizemos, sim, você sente, mas você sabe qual é o sentimento dominante, a vibração dominante. Vocês podem dizer qual é o sentimento preponderante. Quando você pensa sobre sua relação principal, a relação mais significativa, aquela sobre a qual você mais pensa, ou aquela com a qual você mais interage, essa relação é sentida com diversão e como um presente? Ou você a sente como um conflito ou uma relação difícil? Quando você pensa sobre seu corpo físico, você o sente flexível e forte, seguro? Ou você o sente como inseguro, incerto? Relativo a cada tema sobre o qual você pondera, e especialmente aqueles de maior importância, vocês têm pouco a pouco, desenvolvido padrões vibracionais. Você pode chamá-los de crenças. Não queremos dar a isso um peso tão notável. São hábitos de pensamento que você continua mantendo. E a razão pela qual você continua mantendo esses hábitos é porque não decidiu pensar de outra forma. Assim, o pensamento que você pensa que pensa atrai outros que atraem outros iguais ao que você pensa. Então, você continua pensando-os. Quando você tem uma expectativa, você está tendo um pensamento dominante, e a lei da atração dará a você o equivalente a esse pensamento dominante. Então, você diz, a razão pela qual eu acredito nisso é porque é verdade. E nós dizemos, a razão pela qual você acredita nisso é porque você tem praticado esse pensamento. Porque tudo que uma crença é um pensamento que você vem praticando. E você diz, mas a razão pela qual eu acredito é porque é real. E nós dizemos, e por que é real? É real porque você pensa nisso. É porque em algum lugar você pegou esse pensamento, abraçou, deixou-o se tornar sua vibração dominante. A lei da atração respondeu a essa vibração e fez essa vibração se evidenciar em sua vida. E você diz, é verdade.